Vamos saber o que está influenciando o mercado nesse primeiro dia útil do mês de março. Vamos ao mercado de commodities agrícolas, mercado de commodities, né? Não só agrícolas, energia, petróleo, enfim, mas o mercado com o Maurício Bellinello. Vamos lá, a vinhetinha do Maurício Bellinello, Gleidson. Maurício, boa tarde. A capital mais fria do país está quente hoje. Como é que você está? Tudo bem? Hoje, bom dia, boa tarde, Braga. Hoje Curitiba está quente. Deve ver quantos graus que está agora aqui, mas 25 graus agora aqui em Curitiba, né? Para ser quase 5 horas da tarde. Hoje fez 29 aqui, salvo engano. Temperatura bem elevada, né? Tá oscilando bastante. Aí, estado do Paraná chovendo muito também. Muito. Agora, Maurício, vamos lá, pelo começo. A soja voltou a operar em patamares positivos, voltou a um ponto de resistência. Será que os 15 volta a ser registrado ou ainda é cedo para falar que nesse movimento de recuperação de preços, de cotações hoje foi só um suspiro, um respiro aí, um esboço, né, para aquela que tem apresentado e tem pelo menos uma tendência de queda conforme tem sido relatado? Então, a soja mesmo, até ontem eu comentei, né, que o movimento de ontem parecia muito mais uma realização simples, né, Braga, do que uma mudança clara de tendência, até porque a nossa safra, ela já é posta, né, então assim, não se espera muita novidade no sentido de mais soja do que se esperava, então eu ainda acho que os preços vão ficar mesmo em torno dos 15 dólares, aí 14,80, 15,20, alguma coisa assim, daqui até abril, provavelmente, que aí basicamente se encerrando a safra brasileira, né? A partir de agora a gente vê definições mais, aguardando definições mais com relação à safra dos Estados Unidos, né? Então hoje para mim é um dia basicamente um anticlímax de ontem, né, com relação àquela queda, mas sem grandes mudanças de tendência como um todo. Foi um dia, por assim dizer, de alívio nas cotações, mas veja que interessante, né? A soja nossa, agora maio, subiu mais de 1%, e a soja novembro subiu 0,8%, ou seja, já novembro não apresenta tanto otimismo quanto a gente viu na cotação de maio, Braga. Porque ontem despencou, né, no último dia. Ontem novembro caiu mais do que maio, e hoje quando subiu menos. Teve uma subida menor, né? Isso. Uma subida menor. Agora, tudo isso é lógico, de olho nessa safra aqui no Brasil, que está posta, como você mesmo disse. O problema está lá em novembro em diante, mas isso aí é a safra dos Estados Unidos, né, que você falou que existe um ponto de resistência de preços, né? Pode recuar abaixo dos 14 dólares, chegar aos 13,40, 13,50, é isso? Nesse momento, Braga, cotado a 13,58 o contrato novembro, que é o contrato americano, né? E é uma coisa importante que eu falei ontem, inclusive, muita gente me perguntou, né? É importante lembrar que no físico existe a variável do basis, que a gente chama, né? Que é o ágio, que é o prêmio, também como alguns conhecem, né? Ou seja, para quem vai querer comercializar eventualmente a soja lá em novembro, existe a possibilidade de que o basis volte a subir, porque a sazonalidade de alta dele começa exatamente quando a nossa sazonalidade do bushel cai. Então, na minha humilde opinião, a gente tem boas notícias à frente para quem puder comercializar à frente, mas o contrato realmente não me parece com grande possibilidade de vir acima de 14, o que cria a perspectiva que para a nossa safra de 24, ela também fique com dificuldades de ficar acima dos 14, na minha opinião, com dificuldade de ficar inclusive acima dos 13. Inclusive eu estava vendo aqui os prêmios, né? Março agora está negativo, mas Sim. de abril começa a subir 5 pontos, para maio também uma alta de 11 pontos, é o finalzinho da safra. Isso. É lógico que tem que ficar de olho também nessa evolução dos prêmios, né? No basis também, como você mesmo tem falado, ressaltado, chamado a atenção do produtor. Exato, porque é o que acontece, né? A partir de abril, principalmente maio, para ser bem sincero, a nossa safra se encerra e a grande oferta de soja para de chegar ao mercado. Portanto, a partir de maio, compradores que precisarem de soja terão que pagar mais caro para conseguir soja, ou quem quiser soja vai ter que pagar para quem guardou. E isso é normal, tá? Então, a partir de maio até outubro, existe a sazonalidade de alta do basis, né? Para você ter uma ideia, de outubro, novembro para cá, em algumas praças, Braga, caiu mais de 2,50 dólares por bushel, só o basis. Isso aí vai dar, salvo engano,
10, 12 dólares mais ou menos de diferença. Se você coloca aí basicamente, não, desculpa, dá 7 dólares de diferença, 6 a 7 dólares, se você coloca isso em reais, dá 30, 35 reais a menos só no Basis. Então, isso é uma dica importante para quem está nos assistindo. Você não consegue brigar contra o contrato, ou seja, a oferta do mercado sinaliza claramente quanto a gente vai ter de preço, mas comercializar na hora certa pode ser muito mais importante do que, às vezes, brigar pelo melhor preço, no sentido do preço do contrato. Porque, de novo, querer comercializar agora, que tem cento e tantas milhões de toneladas chegando no mercado, não é necessariamente o melhor negócio a ser feito. Conseguir vender à frente do ponto principal de entrada de safra, geralmente coloca uma vantagem bem relativamente grande no Basis, Braga. Eu, pessoalmente falando, aguardo que entre o Basis de agora e o topo da sazonalidade, a gente possa ver uma alta no Basis de $1,50 por bushel. Só no Basis. Tá certo. Bom, Maurício, são vários assuntos, vários itens, né? O mercado do café está aí, né? Buscando uma direção também. As negociações, pelo menos hoje, no mercado internacional. Aliás, o mercado internacional está aí mostrando o único contrato, a única commodity agrícola é o café em queda na Bolsa de Nova York. Algo a se fazer diante dessa situação, porque o dólar está ali, diretamente ligado, não só ao café, mas aos outros commodities, né? Isso. O que fazer para esta queda registrada nas cotações com o mercado do café, ao que o produtor possa, nesse momento, recorrer a ferramentas de proteção, de preços, de comercialização? Como é que ele pode atuar nesse sentido? Certamente pode, mas eu nem fiquei pessimista com a situação do café hoje, Braga, porque por mais que ele esteja caindo aí, chegou a cair está caindo 1,2% ou 0,5%, alguns contratos, vários contratos chegaram a cair mais de 3% e dentro do dia voltaram forte, o que sinaliza uma percepção, ou seja, tem comprador na área. Isso é muito importante, ou seja, nesse momento, eu acho sim que cafeicultores deveriam começar a procurar defesa de preços. É importante lembrar que a nossa safra de café vai entrar agora. O Brasil é o maior produtor do mundo, então não se espera que a partir de abril, principalmente, os preços se sustentem, pelo mesmo motivo da soja. Ou seja, quando a safra entra muito café no mercado, os preços ficam pressionados. Então, eu acho que é sim salutar ao cafeicultor procurar proteção. Mas hoje, isoladamente, por mais que tenhamos queda no café, ele é uma queda, mas depois a queda foi muito maior e entraram compradores brigando pelo preço a favor da alta hoje, Braga, o que é um bom sinal. Tá certo. Bom, agora só para eu poder finalizar contigo, agradecer a tua participação, fala-se do governo federal na taxação das exportações de petróleo durante um período de 4 meses para enfrentar esta devolução de ganhos, né? Aliás, dos impostos, da volta da oneração do ICMS sobre os combustíveis nos mais variados estados. Essa taxação está sendo criada, aliás, criticada por muitos setores no segmento petróleo. Qual é a tua avaliação nesse sentido? Pode causar algum problema no sentido de derrubar ainda mais o mercado acionário, as ações, criar uma desconfiança em relação ao petróleo e até mesmo o Brasil, aqui a Petrobras? Eu pessoalmente acho que não, tá? Essa taxação para exportações de óleo cru, que a gente chama, ou seja, o Brasil, ele é autossuficiente em petróleo, né? Ou seja, ele produz o equivalente em petróleo a mais do que ele necessitaria, mas o Brasil não produz refinados, gasolina, diesel, né? E, portanto, essa taxação é no sentido de tentar reduzir o estímulo à exportação, mas é muito importante lembrar que a balança de oferta no petróleo não é exatamente superavitária. O que significa isso? Não tem muito petróleo a mais no mercado do que se consome, portanto, quem vai ter que pagar isso é o comprador brasileiro de petróleo, muitos deles, e os Estados Unidos também compram do Brasil, inclusive. Então vai ter que pagar mais, e se isso é algo transitório ou não, eu ainda estou aguardando para ver, né, Braga? Não seria o primeiro imposto provisório que vira permanente no Brasil, especialmente porque as exportações brasileiras de petróleo são realmente relevantes, e isso vai gerar um caixa importante para o governo, né, na forma de impostos. Mas assim, tirando questões diversas de política, né? Eu sempre falo que o Brasil troca imposto, né? Tira um de um lado e coloca um do outro. Pelo menos desde que eu me conheço por gente, é assim que funciona. Então eu, pessoalmente falando, não vejo com bons olhos,
mas também não vejo como uma mudança, porque o Brasil faz isso desde que Dom Pedro por aqui estava. Tá certo. Aí a questão da reciprocidade, né? Se eventualmente outros países quiserem taxar o mesmo nas importações aqui dos grãos, do agro, do negócio brasileiro também, isso pode ser levado em consideração. Pode mesmo. Né? Tem isso também. Mas tá bom. Maurício, obrigado pela disponibilidade. Amanhã a gente volta, se não na primeira edição, na segunda edição aqui do Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Braga. Sempre um prazer. Um abraço a todos. Um abraço, até mais.